Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo shorts, eu queria fazer uma coisa com vocês. Ai, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, vocês não vão acreditar no que tem lá fora. Gente, só tem uma forma de eu conseguir escapar disso. A única forma é eu conseguindo pegar uma coisa. Eu consegui! Por pouco, quase que fui pego por aquele dinossauro, hein? Se você gostaria de ser um dinossauro, se inscreva no canal!